real. A realização de um acordo que está prestes a ser feito entre a União Europeia e o Mercosul. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a elite global fundou seu próprio órgão de decisões mundial, Organização das Nações Unidas. A primeira etapa do seu plano foi criar a União Europeia como modelo de poder para o mundo. O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso real. Não, quem diz que vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que esse é um processo de longo prazo. Falei que no futuro haveria, daqui a uns 20 anos, 5 moedas no mundo. E que eu acho que a integração na América Latina levaria eventualmente a uma moeda única. E vice-versa, uma moeda única aceleraria também uma integração regional. Em Paris. Após a Primeira Guerra Mundial, houve a primeira tentativa de implantação da nova ordem mundial através da Liga das Nações. A Liga foi convocada a Paris em 1919. Porém, muitas nações com ameaça de soberania se recusaram a aderir ao plano. A fonte de tensão envolve o Brasil, porque o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a posição do governo brasileiro, que promete rever a sua participação no Acordo de Paris, pode comprometer a realização de um acordo que está prestes a ser feito entre a União Europeia e o Mercosul. Um acordo que está prestes a ser feito entre a União Europeia e o Mercosul. Emmanuel Macron defende também reformas na zona euro, assim como a criação de um orçamento dedicado à moeda única. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. Promotores de governo mundial na Europa. Em 1930, os promotores do governo mundial se dividiram em duas facções planejadas: os socialistas fabianos em Londres e os fascistas na Itália e Alemanha. O problema não é quem você é. Nós somos o que nós lemos, o que nós vemos e com quem nós andamos. O problema é com quem o Bolsonaro passou a andar. Esse é o problema. Bolsonaro, para atender o mercado, vem com Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda. Paulo Guedes atende o mercado internacional. Paulo Guedes leva o Bolsonaro nos Estados Unidos para conversar com a família Rockefeller. A Liga das Nações, a inteligência britânica, com a ajuda da família Rockefeller, criou o Conselho de Relações Internacionais da cidade de Nova York em 1921. O Conselho recrutou os melhores e mais brilhantes dos Estados Unidos para apoiar o crescimento do Império Anglo. A missão do Conselho de Relações Internacionais era abolir todas as nações para favorecer todo o poderoso governo mundial que havia de existir. Nova Ordem Mundial é um plano com o objetivo de derrubar fronteiras e governos de todo o mundo, bem como erradicar todas as religiões e crenças, para unificar a humanidade sobre uma nova ordem, que será baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Veja o que disse o ministro Paulo Guedes à revista Época em 2008.
O espírito humano não se restringe à religiosidade, mas abrange dimensões como arte, cultura, liberdade política, direitos humanos e outras mais. A grande sociedade aberta, a nova utopia dessa ordem global, deve combinar a dinâmica e flexibilidade das economias do mercado com as redes de proteção social, herdadas das grandes religiões e do socialismo. Essa é a síntese, o marco da civilização ocidental, alcançada pelas modernas democracias liberais. É importante observarmos as palavras ordem global, rede de proteção social, grandes religiões, civilização ocidental, socialismo e meta para uma moeda única. Segundo a teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Este, por sua vez, seria um sistema de organização da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Nós podemos ver agora um novo mundo que está para chegar. Um mundo que existe uma perspectiva de uma nova ordem mundial. Os supercomputadores com inteligência vão identificar cada ação. Um planeta convertido em prisão é dominado por uma impetuosa gangue, cujo o poder nunca foi contestado e nunca poderá ser contestado. Erguida por um grupo secreto conhecido como Guias das Pedras da Geórgia, são um testemunho do plano da elite de uma nova religião mundial. Leis mundiais, como uma corte global e exército para controlar a sua aplicação. E na pedra está gravada que a população não deve exceder 500 milhões de habitantes. Essas pedras escondem uma face horrível, uma face maligna. Ela contém mandamentos anti-humanos, com raízes fortemente eugenistas. Ideias estas, partilhadas tanto por comunistas, socialistas, todo tipo de coletivista que você imaginar, e também, é claro, pelos nazistas. Adolf Hitler, pelos fascistas, Mussolini, eles eram todos eugenistas. E todos eles nutriam uma enorme afeição pelo ambientalismo, que é, na sua raiz, um movimento anti-humano. Agora vejamos o que está escrito aqui nesses 10 mandamentos do mal. O primeiro deles: Maintain humanity under 500 millions in perpetual balance with nature. Mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo balanço com a natureza. O que isso significa? Isso significa que, como nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, para se cumprir esse mandamento, 6,5 bilhões teriam que ser exterminadas. Na Segunda Guerra Mundial inteira, incluindo baixas civis, militares, de doença, de fogo, morreram cerca de 60 milhões de pessoas, o que significa que nós precisaríamos mais do que 100 vezes a Segunda Guerra Mundial para cumprir só aquele primeiro. E isto é um completo absurdo. Isso é genocídio. Para vocês terem uma ideia de como o mundo é despovoado, se toda a civilização humana fosse distribuída em uma mega cidade com apenas 1/6 da densidade de Singapura, que é um país razoavelmente muito bom para se viver, 1/6 da densidade disso seria então até bem vazio. E deixe também metade do mundo totalmente desocupado, coberto por mato, por deserto, por gelo. Mesmo assim, a Terra conseguiria abrigar 82 bilhões de seres humanos. Tá? Mais de 10 vezes, mais de 11 vezes o que nós temos hoje, 12, vai fazer as contas aí. Macron, o líder europeu, também está com a meta, através do Acordo de Paris, fazer o planeta grande outra vez. Vamos analisar as palavras planeta grande outra vez. Como que se faz grande aquilo que não se pode fazê-lo crescer? Bem, vamos dar o exemplo de uma casa.
Temos uma casa onde suporta uma família de 10 pessoas. Porém, essa família decide que precisam de mais espaço. Só que eles não podem mexer na construção da casa. Então, eles chegam à conclusão de que precisam se dividir. Eles precisam que uma parte dessa família saiam para outra casa. Então, esta casa que antes suportava 10 pessoas, ela passa a ser grande outra vez quando uma parte, a exemplo, 5 pessoas saem desta casa e vão morar em outra casa. Aquela casa passa a ser grande. Então é isso que o presidente francês, o líder europeu, quer dizer com esta frase: fazer o planeta grande outra vez. E esta é uma meta que está escrita nas pedras da Geórgia e também na Carta Illuminati. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. O nacionalsocialismo irá utilizar a própria revolução para estabelecer uma nova ordem mundial. Adolf Hitler. A imprensa e a mídia faz parte desse sistema também. Eu tô falando da nova ordem mundial, irmão. O Espírito Santo de Deus vai te tocar, tu vai entender. Eu tô falando de algumas famílias como a Rockefeller, a Rothschild e a Morgan que dominam o mundo, controlam. E tem um cenário maligno de morte para acontecer no mundo. E eles querem entrar aqui também no Brasil, mas não vai entrar no Brasil, porque do Brasil vai sair o grande avivamento.